Vikshalakabritamukham tavo kundalasri Gandosthaladharasudham hasitavolokam Datyabhayancha bhujadandajugam vilakcho Bhaksho sriyayikaramanancha bhavamadasya Vikshalakabritamukham tavo kundalasri Gandosthaladharasudham hasitavolokam Datto bhayancha bhujadandajugam vilakcho Bhaksho sriyayikaramanancha bhavamadasya Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse: se nós não nos sentimos atraídos por Madhurya Rasa, se nós queremos nos mostrar indiferentes, negligenciar, ignorar a excelência da mais excelente raça de Golokadama, de Goloka Vrindavana, pois Parakya e Madhurya Rasa estão somente combinadas e à disposição em Vrindavana. Então nós vamos ter que deixar o nosso serviço a Krishna e a falta de caráter e a falta de repouso, de descanso, de equilíbrio vai vir até nós e nós cairemos. Nós cairemos na ilusão. Então, Gaudiya Goshtipati Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada disse: se nós não nos sentimos atraídos por Aprakrita Madhurya Rasa, se nós vamos ignorar isso e negligenciar isso, então nosso coração se contaminará e nós cairemos. Porque se nós não nos sentimos atraídos por Aprakrita Madhurya Rasa, então o desejo e a luxúria vão contaminar o nosso coração. Eu já disse que esse mundo material é o reflexo pervertido do mundo transcendental, da realidade transcendental. E o que existe de assim excelente no mundo transcendental? Aquilo que lá é excelente aqui é ruim. Aquilo que lá é extremamente elevado aqui é ruim. Por quê? Se nós podemos ficar na frente de um lago, nós podemos ver o nosso reflexo, o reflexo de uma árvore, de uma palmeira, de um coqueiro, na beira de um lago refletido. Nós podemos ver que o reflexo está ao contrário. A parte mais elevada da árvore está para baixo e a base da árvore está para cima. Desta maneira, quando você olha para a imagem do reflexo, você vê que o reflexo está de ponta cabeça em relação à árvore. Então, esse é o mesmo exemplo que nós podemos usar para compreender isso. A Prakrita Madhurya Rasa, a doçura do amor no nível de Aprakrita Rasa, no nível onde as almas não estão oficialmente se relacionando com Krishna, num nível
no nível das princesas de Dwaraka, mas sim como em Goloka Vrindavana, onde o único herói é Krishna e todas as gopis estão ao seu serviço eterno. E o Senhor Supremo lá está como um adolescente. E as pessoas têm a tendência a confundir, a não entender a elevação deste nível de relação com Krishna. Mas esse é um tópico muito importante. As pessoas confundem isso. Na verdade, o reflexo pervertido do mundo transcendental é este mundo material. E nós já explicamos isso muitas vezes. Quem pode encontrar defeitos em Deus? Existe somente um único tattva. Se o Senhor quiser fazer uma peça, Ele não pode fazer uma peça sozinho. Ele não pode brincar sozinho. Como você pode brincar sozinho? Isso não é possível. Of course, at present you are going to soft playing, you can do, that is different thing. I'm not going to touch this factor. But ekaki naiva ramate, in Upanishad is speaking. Nos Upanishads está explicado que sozinho você não pode ter uma troca de amor, ou uma relação, ou uma troca de emoções, ou uma troca de pontos de vista. É por isso que o Senhor Supremo, Ele se expressa em diferentes formas, simultaneamente. Mas quem pode encontrar defeitos em Krishna? Ninguém, não existe essa pessoa. Então, o que quer que Krishna faça na realidade transcendental é perfeito. Aquilo, você pode, se você pensar nisso com o seu pensamento material, você pode achar que está errado. Mas isso é imperfeito. Então, Parikshit Maharaj pergunta ao seu Guru, o seu Gurudeva, Shukadeva Goswami. Ele diz, Krishna Bhagavan, ele está fazendo coisas estranhas. Como é possível para que ele possa ser o protetor do Dharma e ao mesmo tempo dançar com todas as gopis? As pessoas podem difamá-lo. Como é possível para ele agir dessa maneira? Pergunta Parikshit Maharaj. Na verdade, essa pergunta foi feita para nós, para que nós entendamos a resposta. Shukadeva Goswami vai dizer, não existe erro nenhum. Não existe erro, nenhuma atividade errônea com Krishna, isso não existe. Tudo que Krishna faz é único e excelente. Não existem defeitos no comportamento do Senhor Supremo. Aquele que é onipresente, que está em todos os lugares na forma do Paramatma, que está no coração de todos os devotos, de todas as gopis. Este Paramatma, o Senhor Supremo, Shri Krishna, está no coração de todas as gopis, que está no coração dos próprios maridos das gopis. Em todos os lugares Krishna está presente.
Se Krishna não estivesse em algum lugar, o mundo não teria sentido. Se o Senhor Supremo não estivesse lá, como que a alma poderia estar lá? A alma só consegue ter estabilidade dentro do corpo por conta do Paramatma. Mas a alma condicionada não pode sentir que o Paramatma está lá. Esse é o seu defeito. Sempre, o tempo todo, por tempo infinito, a alma e o Paramatma são grandes amigos. Ele é o único amigo da alma individual, que assiste todos os momentos, que procura o nosso bem. Ele é o nosso único amigo. Então, porque o Paramatma está lá, a alma está lá, no nosso coração. E cada ser vivo tem um Paramatma. Então este Paramatma, para desfrutar deste jogo infinito, para trocar emoção, para trocar raça, sabor, com a alma condicionada, ele se manifesta dessa maneira. E aqui, ele se manifesta na forma de Shama Sundara, Krishna Shama Sundara. Ele é o Senhor Supremo, o mesmo. E o que está de errado nisso? O que há de errado que ele se relacione com a alma ou com as gopis? Então, como esse mundo material é o reflexo pervertido do mundo transcendental, tudo o que nós fazemos aqui, é algo muito ruim, né? Todos podem criticar. Se nós agíssemos como Krishna age aqui, isso seria, sim, muito ruim. Aqui é o comportamento pior que existe. Uma pessoa, um homem, por exemplo, brincar com várias mulheres ao mesmo tempo, dançar com várias mulheres ao mesmo tempo, não se casar com elas. Mas a relação de Krishna não é material. Então, aquele que ignora, na verdade, a verdade sobre esta relação extremamente elevada, ele se contamina por conta dos seus conceitos materiais. Ele enxerga a Madhura Rasa transcendental como se fosse a relação material entre homens e mulheres. Ele perde o seu caráter. Ele perde a vida devocional, se a pessoa pensa dessa maneira. Então, se alguém vai se sentir no nível de Vatsalya Rasa, do nível de amar Krishna como um parente, e se ele não sentir Vatsalya Rasa por Krishna, a relação de carinho, de amor familiar que existe no mundo material também não tem valor. Se ele não se sente amigo de Krishna em Sakya Rasa, no nível mais elevado, se eles não conseguem entender que Krishna é o nosso maior amigo, ele não vai entender nem o nível de amizade material. Essa é a situação. Então, eu estava discutindo sobre como entrar no mundo eterno, como servir na realidade eterna. Bem, em primeiro lugar, existem alguns impedimentos e nós gradualmente discutimos como cortar o falso ego. Nós temos que entender que essa ideia de ele e ela, isso não é aplicável para a alma condicionada. No mundo material, está explicado isso. Essa ideia de ele e ela, de masculino e feminino, não é aplicável para a alma condicionada. De qualquer forma, a Jivatma é igual a Shakti, ela significa, ela é uma energia. Então nós temos que entender que Shakti é a energia feminina de Krishna. Então qual é o nível de bhava, qual é o nível de êxtase mais elevado que a alma pode alcançar? E Mahaprabhu explica,
é o Gopi Bhav Manjari Bhav. É o nível de êxtase das gopis e das manjaris em relação a Deus. Esse é o nível mais alto. Abhimanam parityajya. After leaving all my false ego, everything, body and body-related thing, nothing can be there left. Totally clean. Abhimanam parityajya. Então, o que significa este mantra? Então, este corpo material, esta mente, eles são materiais. Adishu significa que tudo o que nós temos hoje em dia é material. Inclusive nossa mente. Mas Krishna, pela misericórdia de Krishna, você pode receber a misericórdia dos grandes Vaishnavas no seu coração, pois eles têm essa mesma misericórdia e esse mesmo amor, essa bhakti pura no coração. Então, através dessa misericórdia, através da misericórdia dos Vaishnavas puros, dos Raganuga devotos, dos Rasik Bhaktas, nós podemos receber essa graça, essa misericórdia. E nós vamos nascer no ventre de uma Gopi, nos passatempos de Krishna. Nos passatempos de Krishna na realidade universal. E depois disso, nós naturalmente podemos desenvolver uma relação com Radharani e com Krishna, com os amigos de Radharani. Nós podemos nos associar com eles e segui-los. Nós já discutimos Parakya e Swakya. Swakya significa que aquela forma de relação com Krishna, onde há uma relação de casamento. E ali há limitações na maneira de amar Krishna, porque Krishna mantém uma posição mas no nível de Vrindavana, Krishna não impõe restrições à posição das gopis e à relação que ele tem com elas. Não há opulência, essa é a palavra que eu não achei. No nível disso aqui, Krishna está já manifestando sua opulência. Em Vrindavana, não. Então, há uma brincadeira eterna, uma relação. Então, quando Radha Krishna Vilas estão acontecendo, nós serviremos neste nível, a esse tipo de passatempo. E nós temos que decidir, eu quero fazer esse tipo de serviço. E este é o sentimento de um Raganuga devoto, de um devoto Raganuga, de um devoto Rupanuga. Nós já explicamos isso em outras aulas, o que significam essas palavras. E este é um sentimento final. Nós desejamos servir Radha Krishna e Yugala Vilas, os adolescentes eternos, sem nenhuma restrição, sob a guia de Lalita ou Vishaka ou de Rupa Manjari, de todas as manjaris. Mas Narottama Das Thakur, ele nos dá uma indicação. Ele diz no Bhajan Siddhi, quando você alcança primeiro o Swarup Siddhi, e primeiro nós aprendemos nós podemos nascer em Vrishabhanupur, na realidade de Vrishabhanu Maharaj, onde Radharani se manifesta. E depois de nascer ali, nós vamos ingressar no grupo das Gopis e de Radharani.
Ahiri, Avir, Arthat Avir. Ahir means Avir. There in Vrindavan there is so many divisions. Em Vrindavana existem muitas divisões, muitos diferentes grupos, como pequenas vilas diferentes. Existem aqueles que cuidam das vacas o tempo todo. Então, Narottam Thakur Mahasaya vai nos indicar o nosso Vastu Siddhi. E eu já expliquei, nós nascemos instantaneamente dentro de um passatempo de Krishna. Em qualquer universo onde este passatempo estiver acontecendo, de acordo com o nosso bhava, com a nossa emoção purificada, com o nosso êxtase. E nós entramos imediatamente dentro de Vrindavana. E lá nós nascemos como a filha de uma Gopi. Este é o procedimento pelo qual nós servimos neste nível, no nível mais elevado. E Prabhupada Bhaktisiddhanta explicava este verso que é muito importante. Depois de observar, de assistir a forma charmosa e atraente de Krishna. Então, esta palavra é uma espécie de, corresponde a um tipo de cosmético. Você encontra essa palavra em vários textos, inclusive no Bhagavad Gita. Kundal significa os brincos em forma de peixe de Krishna, que oscilam ao redor do rosto em forma de flor de lótus. Quando você vai sorrir a Krishna, é como se néctar saísse dos seus lábios. Quando você sorri Krishna, e a sua face é tão brilhante, e esse sorriso está descrito na literatura védica, mas os homens ordinários não podem sentir. Os homens comuns não conseguem entender. Somente as gopis podem descrever o sorriso de Krishna. E quando ele vai olhar para as gopis de uma maneira única, e Krishna vai olhar como o Cupido transcendental, como o Deus do amor transcendental. E ele olha para elas de tal maneira, e ele invoca este desejo transcendental. Elas sentem a prakrita kama. A prakrita significa não material. Então, na verdade, quando nós falamos de aprakrita kama, significa prema. Ou seja, não é luxúria material, mas sim uma paixão espiritual. Kama para as gopis é prema. Para nós, nada é prema, nada é amor puro, tudo para nós é luxúria. O tempo todo nós estamos pensando na nossa vantagem pessoal. E as mãos de Krishna são tão longas. E os braços de Krishna. Tanto Krishna quanto Mahaprabhu, eles têm braços muito compridos. Eles... Então, quando as suas mãos longas, como se fossem uma jiboia, elas vão nos dar um sinal para que nós não tenhamos medo.
É como se ele dissesse, não tenha medo, eu estou aqui. On your chest, always Lakshmi Devi there, always Shiva Sankara, Shiva Saman kind of special marking, going to give honor to Lakshmi Devi in the form of. Então Lakshmi Devi está sempre repousando no peito de Krishna. E eu não vou falar sobre a Kaustuba, sobre a Jaya Kaustuba agora, que também repousa no peito de Krishna. Então, em sânscrito, nós escrevemos que o peito de Krishna é muito branco e resplandecente, e nós queremos nos vender a Krishna como uma serva e repousar no seu peito, como uma serva aos seus pés de lótus. Nós vamos nos vender a Krishna, porque nós não podemos resistir a isso. É por isso que as gopis dizem no Gopi Gita, nós somos Asur Kodasika. Nós somos as suas servas que não recebem dinheiro, nós somos suas escravas. Nós não recebemos nenhum pagamento, nós não queremos nada de você. O nosso pagamento é o seu abraço, o seu olhar. Nós amamos você e queremos lhe servir porque te amamos. Não há nenhum outro motivo. E quem pode frear esse tipo de atração? Ninguém pode frear isso. Então, no caminho dessa atração tremenda, não se trata de aula, de explicação, de palestra. Se um Rasik Bhakta, se um devoto que alcança esse nível de raça, de desejo por essa raça, por essa relação com Deus, ninguém pode entender. Não é uma questão que pode ser algo que possa ser explicado. Então, mesmo no nome de Raganuga Bhajana e Rupanuga Bhajana, que é algo exclusivo, há pessoas que querem fazer negócios. As pessoas querem se projetar ao público dizendo que são gopis ou que são Raganuga Bhaktas. Então, como nós poderíamos obter sucesso se agirmos dessa maneira? Eu não vou ficar dizendo para você, eu estou só indicando esse caminho. Se eu não receber a misericórdia exclusiva do nosso Guru Varga, dos Vaishnavas, de Nityananda, não é possível alcançar esse nível. Então, nós não devemos falsificar esse processo. Nitai, quando nós falamos de Nitai, nós estamos falando de todos os associados que tomam refúgio nos pés de lótus de Nityananda. Nityananda não significa somente que depois que Nityananda vai embora, ninguém mais cumpre a sua função. Você já leu essa frase no Kirtana? Nityananda existe eternamente. E aqueles que são servos de Nityananda, eles existem eternamente. Aqueles que alcançam o serviço de Nityananda, eles têm essa posição eterna. Então, o tempo todo você tem que pensar em Nityananda, em Nitai, que é Balarama nos passatempos de Mahaprabhu.
Então, no caminho de Bhakti existem incontáveis barreiras. Elas são infinitas, infinitas provas podem aparecer. Mas você prosperará de maneira fácil se o seu bhajana for perfeito, se o seu canto dos santos nomes for perfeito e se sua submissão for perfeita. O próprio Mahaprabhu fala a Sanatana. Mahaprabhu dá um exemplo muito bom. E ele diz, agora você pode entender a gravidez, a profundidade de Raganuga Bhajana, deste nível de Bhakti, onde a avidez por Krishna se manifesta. Então Mahaprabhu diz a Sanatana Gosai, a Sanatana Goswami, ao irmão de Rupa Goswami, um dos 6 Goswamis, ele diz, Sanatana, uma vez um menino estava chorando. Por quê? Porque ele estava fora da vila, estava longe da sua vila. E quando o pai estava para abandonar o corpo, aquele menino pequeno, ele não estava lá, ele estava longe de casa. Então, no momento da morte, o pai estava distribuindo a propriedade entre os filhos. E quando aquele pequeno filho veio, ele finalmente chegou e descobriu que não tinha nenhuma propriedade para ele. Então ele estava chorando, ele disse, meu pai não me deu nada. Então, prédios, dinheiro, negócios, ele distribuiu tudo e nada ficou para aquela criança. Então o filho descobre que não tem nada e vai para um lugar sozinho chorar. Ele fala, onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Não há propriedade nenhuma para mim. Então ele encontra com um vidente que pode prever o passado, o presente e o futuro. As pessoas hoje em dia fingem que podem ver as vidas passadas dos outros, mas isso é muito raro. As pessoas ordinárias não devem falar sobre isso. Então, nesse momento, ele encontra esse verdadeiro vidente. E ele diz, por que seu pai está chorando, menino? Ele diz, eu estou chorando porque meu pai não deixou nenhuma propriedade para mim. E o vidente diz, deixa eu ver sua mão. Ele fala, olha, quem disse isso para você? Você vai ter grandes propriedades. Eu vou lhe explicar. E o menino fala, como? E o vidente dá esse ensinamento ao menino. Isso é para que a gente entenda como nós podemos alcançar os tesouros espirituais. E assim Mahaprabhu dá essa indicação. E o vidente fala para o menino, eu posso te explicar como alcançar tudo isso. Na floresta existe uma propriedade para você. Aonde está? Ele falou, você quer ir até lá? Não. Espere. Primeiro você me escute. Você tem que ir lá dessa maneira. Se você sair correndo, você não vai alcançar essa propriedade. E o que dizer dessa propriedade? Se você for lá correndo, você pode morrer, você pode perder o corpo. Então o vidente dá essa indicação. Ele diz, no sul, se você for em direção ao sul, existe uma grande jiboia que pode engolir você. Você não vai alcançar a sua propriedade. Se você for até esse lugar, você morre. E no norte, existe um fantasma que toma conta dessa propriedade. Se você encontrar com ele, também você não vai poder sobreviver.
west direction, if you reach, there is E numa outra direção, there is there actually what you say, black bees like that. They are not black bees. There are so many, countless. existem umas abelhas negras e existem milhares e milhares de abelhas negras e elas podem picar você, elas são perigosas e venenosas. E você pode morrer se você for por ali. Cuidado. Existe somente um caminho aberto na direção do oeste, do leste. Então você tem que chegar lá com muito cuidado. E você vai ter que marcar o chão e subir até esse ponto. E você vai conseguir achar o tesouro escondido que está lá. E assim Mahaprabhu explica para Sanatana: Sanatana, você sabe o que é esse tesouro escondido? É o Bhagavad Tattva Vigyan, é o conhecimento transcendental eterno. Krishna Prema é o amor puro por Deus. Você tem que alcançar todos os segredos e toda a riqueza, mas você tem que ser muito sincero e tomar muito cuidado. Então existem centenas de milhares de espinhos no caminho do seu sucesso. Você tem que tomar cuidado. Então depois disso, no Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami Pad diz: como você pode alcançar prema, que é esse tesouro escondido? Se seu coração está todo contaminado, quanta pureza você precisa para conseguir alcançar a verdade pura e alcançar este êxtase? Você não pode nem alcançar Bhakti. O que dizer de Raganuga Bhakti? Nem a Bhakti mais comum você poderia alcançar. E Raghunath Das Goswami diz: isso está escrito no Manashiksha. Sapacharamani, compared with Sapacharamani, is very, very dirty condition is compared. So in the way we can então, only if we can go on discussing about dry philosophy, it's very bad. Se nós discutimos filosofia sem realização, sem amor, sem sinceridade, isso é muito ruim. Então como que você pode alcançar esse ponto? Radhika Anuchari Bhutva Parokiyo Rase Sada Radha Krishna Vilaseshu Puricharjam Karomi Aham. This should be a tremendous desire. A Raganuga devotee always expecting this. O Raganuga devoto, ele sente uma avidez muito forte, um desejo muito forte por Krishna. E Narottam Das Thakur, ele também fala sobre isso. Ele explica isso de maneira muito simples. Ele explica tudo isso para nós através dos seus kirtanas, das canções sagradas que ele escreveu. Mas quem entende esse tipo de explicação? Ninguém quer entender isso. E ninguém vai cantar esse tipo de kirtana. As pessoas querem ler os livros mais elevados e se assassinar do ponto de vista espiritual. Elas querem pular dentro do fogo. E quem vai protegê-las? Elas querem pular as etapas.
It is the mood of Madhavendra Puripad when going to leave body, this kind of mood, Mathur Viraha. Então, este é o humor de Madhavendra Puripada quando ele abandona o corpo. Now you are Vrindavana Chandra, but now you go to Mathura, and now you are going to give any response to us. Ele diz a Krishna, você foi para Mathura, você nos abandonou agora, você é o Mathura Nata, você é o Senhor de Mathura, você vivia em Vrindavan, mas agora você nos deixou. Isso é um tipo de Vipralamba Bhava. Vipralamba Bhava só pode nos tocar se nós estamos seguindo de maneira apropriada. Vipralamba Bhava, esse tipo de êxtase não é um tipo de brincadeira, não é algo barato. Ó Mathuranatha, as Gopis dizem a Krishna, você nos deixou aqui. Você nos deixou aqui pensando como nós vamos sobreviver sem você. E Narottama Das Thakur ele vai cantar isso. E cada kirtana que ele canta tem uma emoção. E se você não absorve essa emoção, se você não aprende a emoção secreta dos kirtanas de Narottama Das Thakur, você não pode avançar. Narottama Das Thakur canta de uma maneira muito exclusiva. Sajaya divohiya basaibo prano priya nirokhibo sechando bayan he sajani kabe mor hoibe suidin kabe mor hoibe sudin Sepano nathero sange kabe ba firibo range sukhomoy jamuna puli sukhomoy jamuna puli lolita vishakha loya tahare bhetibo giya sajaiya nana upahar sajaiya nana upahar sadayo hoya vidhi milai beguno nidhi heno bhagyo কি হইবে আমার হেন ভাগ্য কি হইবে আমার দারুণ বিধির নাট ভাঙিল প্রেমের হাট তিল মাত্র না রাখিল তার তিল মাত্র না রাখিল তার কহে নরোত্তম দাস কি মোরে জীবনে আসো ছাড়ি গেল ব্রজেন্দু কুমার ছাড়ি গেল ব্রজেন্দু কুমার কবে কৃষ্ণ ধন পাব হিয়ারো মাঝারে থব জুড়াইব তাপিত পরাণ জুড়াইব তাপিত পরাণ Narottama Das Thakur escreve este lindo kirtana. Quando nós vamos poder alcançar esse tesouro único, a morada transcendental de Krishna? Quando eu puder manifestá-la dentro do meu coração e eu puder extinguir o incêndio do meu coração em chamas.
nós poderemos conseguir encontrar Krishna diante de nós. Nós podemos decorá-lo com chanda, com tilaka. Nós podemos encontrar Krishna sentado diante de nós. Nós podemos encontrar o lindo rosto de Krishna. Eu não posso discutir em detalhes este Kirtana agora, mas Narottama Das Thakur, ele chora para expressar Vipralamba Bhava, essa saudade de Krishna que foi para Mathura. Como as gopis dizem, que utilidade terá minha vida agora que você foi para Mathura? Agora que o príncipe de Vraja foi embora, aonde nós vamos? O que nós faremos? E Mahaprabhu expressa esse mesmo sentimento. Isso não é uma coisa barata. As pessoas querem interpretar isso como se fosse uma cena de teatro. Mas não se trata de uma cena de teatro. Mahaprabhu vive a mesma emoção. A mesma emoção de separação das gopis. Eu não tenho nenhuma gota de prema no meu coração, Mahaprabhu diz. Ele confessa, eu não tenho amor puro por Krishna, mas eu estou tentando expressar o meu amor para que no futuro eu consiga alcançar esta gota de amor puro. Dessa maneira, o próprio Mahaprabhu fala. Ele manifesta o seu Vipralamba Bhava dessa maneira, o seu humor de separação de Deus. E por que ele chora? Ele diz, para tentar demonstrar o meu amor. Eu estou tentando demonstrar amor. Eu estou tentando demonstrar que eu não posso viver sem Krishna. Vamsi Badan, o Senhor Supremo tocando sua flauta. Sem olhar para o seu rosto enquanto ele toca a flauta, como eu posso viver? Eu sou inútil. Quando Vrajendra Kumar se vai, Narottama Das Thakur chora e fala. Quando Krishna vai embora de Vrindavana, ele escreve esse Kirtana e ele diz, o mercado do prema, o mercado do amor puro está quebrado. E tudo se foi. E o que eu posso fazer agora? Então, quando Vrajendra Kumar se vai, o que eu posso fazer? Meu corpo se torna inútil, minha vida é inútil. Eu me torno sem nenhuma, eu não tenho mais nenhuma utilidade, por que eu devo continuar vivendo? Então, o nosso Guru Varga, a nossa associação discipular, eles escondem o seu humor. Porque se eles vão abrir abertamente, nós vamos pensar que isso é uma coisa barata, que isso é uma cena de teatro, e as pessoas vão começar a imitar. É por isso que Gurudeva Sridhar Maharaj e nem o próprio Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles não mostravam isso abertamente. Caso contrário, as pessoas comuns, as pessoas que estão ainda cheias de anartas, eles vão começar a imitar o Raganuga Bhajana. Eles pensam que esse é o jeito de falar.
Então Srila Goswami Maharaj fala, mas quando eles encontram um devoto puro, então não há mais problemas. Então eles se exprimem entre si. Não existe segredo mais elevado. Não existe um segredo que o Guru não pode contar para o aluno perfeito. This way, actually, we can get the scope. That's why they are going to hide it from us, so that there can be mismanagement or misinterpretation, everything all. Então, os Vaishnavas escondem alguns segredos para que as pessoas não os imitem ou para que as pessoas não mal interpretem. Eles querem nos dar, mas eles não encontram esse aluno perfeito para contar os segredos mais sofisticados e mais elevados. Raghunath Das Goswami fala, que sentimento excelente ele vai nos mostrar. Dessa maneira, ele vai adiante com esse sentimento. Então, vocês se lembram, ontem eu estava explicando Swakya Bhava e Parakya Bhava, e que Parakya Bhava só está disponível em Goloka Vrindavana. E nós temos que seguir este procedimento para alcançar este nível que é o mais elevado. E por que Parakya Bhava é mais elevado do que Swakya, do que o nível das princesas? Porque esse tipo de amor é muito raro. Se prema fosse distribuído em todos os lugares, então não haveria excelência. Se o prema fosse disponível em qualquer lugar, em qualquer plataforma, em qualquer mundo, então você não teria a excelência desse nível. No Chaitanya Charitamrita está escrito, como no Kirtan de Narottama Das Thakur. Ele diz, nossa sorte é muito ruim. O Criador quebrou o mercado do prema e não sobrou mais nada para ninguém. O tesouro todo foi embora, porque ele foi para Mathura. Por que existe então uma excelência no Parakya Rasa? Porque ele nunca está disponível, porque ele é raramente disponível. Parakya existe eternamente no mundo transcendental, mas o acesso a isso é muito raro. E Radharani e as Gopis, elas estão sempre tentando encontrar Krishna e servir Krishna. Mas no caminho deste serviço, deste seva, existem incontáveis barreiras. Então agora quando Raya Ramananda vai falar sobre os segredos deste prema tão elevado, Mahaprabhu fica muito feliz. Então, sem Vipralamba Bhava, Mahaprabhu diz. Sem Vipralamba. O alimento da rasa você não pode encontrar. Sem Vipralamba, você não pode nutrir este prema. Sometimes you can get, sometimes you cannot get. There is so much barriers and impediments in the way of getting this kind of seva. It's rare. Então, sem esse humor de separação, Vipralamba significa separação de Krishna. Sem sentir esta separação de Deus, nós não alcançamos esse nível.
Então a nossa bhakti não é nutrida sem este sentimento. No mundo material acontece isso. Se no mundo material os então o Senhor Supremo é o herói supremo, e Radharani é a heroína suprema. Radharani. E eles sempre sentem esse humor de separação um pelo outro. I already discussed. Bhaktivinoda Thakur giving, so many, judgment, Siddhanta Vichara. Those, Vishuddha Nirmal Prema Murti, those are the figure of Prema itself. Those are the figure of Prema, embodiments of Prema. Aqueles que são a personificação desse Prema são os Vrajavasis. E quando o Mahaprabhu ouve isso, ele fica muito feliz. E ele diz, esse é o limite extremo do Prema. Não existe limitação para a maneira como os Vrajavasis amam Krishna. Mas eu estou dizendo que esse é o ponto mais elevado. Isso é uma indicação para que vocês entendam o objetivo mais alto da alma. Servir neste nível. Mahaprabhu diz, então depois do sadhana, depois da nossa vida espiritual, qual é o objetivo? O que há de excelente para obter é isto. Isso é o que há de excelente. E pela tua misericórdia, eu vou alcançar isso, ele diz. Mahaprabhu diz a Raya Ramananda. Agora eu sei tudo, ele diz para Raya Ramananda, pela tua misericórdia. Sobre o amor das gopis por Krishna, sobre Prema. Quando Raya Ramananda explica isso em detalhes. Pela misericórdia de Gauranga, Mahaprabhu fica muito feliz. Então, depois de ouvir toda essa pureza de Prema, então Mahaprabhu fica muito feliz. Ele diz, esse é o limite extremo de Prema. Ainda que seja sem limites. Esse nível de Prema não tem mais limites. Ora, Ramananda, pela tua misericórdia, agora eu entendi, diz o avatar dourado Chaitanya Mahaprabhu. E Raya Ramananda vai responder que Mahaprabhu, na verdade, é o professor de Trinadapi Sunicana. Ele é o professor mais elevado deste nível, do nível mais perfeito de humildade. E Raya Ramananda é essa personificação desse mesmo Trinadapi. Ele é a própria Vishaka, Vishaka Sakhi. Ele é uma das expansões principais de Srimati Radharani. E ele vai, na verdade, tocar os pés de lótus de Mahaprabhu e vai prestar reverência e vai dizer, Prabhu, Senhor, eu não sei nada. Eu sou um Shudra. Eu não sei nada. Da maneira como você me inspira, diz Raya Ramananda para Mahaprabhu, eu falo. Porque eu nada sei sem você. Mahaprabhu é o professor original. Ele é o professor de Trinadapi Sunicana. E Raya Ramananda é a personificação desse mesmo Trinadapi, desse mesmo humor de humildade absoluta. E assim eles falam dessa maneira.
There is no, krodh, hingsa, mascharya, dambha, dosa. Here in the material world, any kind of love affair, anything. Aqui no mundo material, qualquer tipo de amor We discover here, que nós descobrimos aqui, all some sort of contamination must be there. todos estão contaminados com alguma coisa. Must be there. Without that, Eles it's not estão possible. contaminados. Sem contaminação aqui no mundo material nada é possível. Because it is one kind of karma, not prema. Prema, Aqui no mundo material, qualquer tipo de amor é luxúria. love, prema, this word is not at all applicable in this material realm. Prema, o amor puro por Deus, não é aplicável no mundo material. Only applicable, transcendental. Só aplicado no mundo transcendental. They are all contamination. This way actually, Dessa maneira, Mahaprabhu going to give honor. Mahaprabhu vai dar honras. Ele vai honrar Raya Ramasai. E Raya Ramasai vai ignorar isso. And when Rayamasa, now Mahaprabhu is very clever. Now Mahaprabhu, E agora Mahaprabhu, depois de ouvir tudo isso, ele vai dizer: isso é tudo muito lindo. I want to know some intricate love affair. E agora eu quero saber sobre Jyoti. Eu quero saber a excelência da relação entre Radha e Krishna. Eu quero entender a excelência da relação entre Radha e Krishna. E aí nós vamos entender o man transcendental de Radharani, que eu toquei ontem, esse assunto. Quando Radharani tem essa permissão especial de contestar Krishna, é algo raríssimo. Isso não é uma coisa barata. Então, dessa maneira, Raya Ramananda, para dar satisfação a Mahaprabhu, ele vai falar de algum Ele vai explicar sobre essas relações de Krishna e Radha, nesses passatempos onde eles às vezes brigam, onde eles encenam uma cena de separação. Então, Raya Ramananda é o máximo poeta. Só Mahaprabhu pode entender, os Goswamis podem entender o que ele escreve. E agora Raya Ramasai, de acordo com o desejo de Mahaprabhu, quer nos mostrar a excelência do Madhurya Prema. Esse zigue-zague dessa relação entre Radha e Krishna, ele vai explicar isso. Então Raya Ramananda começa a cantar uma canção que é quase impossível de traduzir. Você pode encontrar essa canção no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 1:93, e o coração de Mahaprabhu se dissolve. E ele põe a mão no rosto de Raya Ramananda e fala: não pronuncie isso, porque isso é tão secreto que vai dissolver meu coração. É um kirtana muito lindo. Na khojulu duti, na khojulu ano, duhu ko milanri, madhye panchabani. Very secret thing. Is impossible. Is nobody there in the world who can say it. But you can feel it someday. Ninguém no mundo pode traduzir isso. Mas você vai tentar entender. E Raya Ramananda
mouth of Prabhu, Ele vê os lábios de lótus do Senhor. I am also going to see the exact thing which is only available in Vrindavan. Ele vai ver a forma de Krishna que só está possível, que só existe em Vrindavana. Rai Ramananda é tão inteligente que ele vai beber o néctar que está presente no rosto de Mahaprabhu. E Rai Ramananda para de falar e um silêncio se forma. E ambos sentem esse sentimento muito forte, muito pesado. Eles param de falar. Eles ficam sem palavras. As palavras têm uma limitação. E depois até um certo ponto, a fala pode explicar o êxtase, mas só o êxtase pode explicar o êxtase. A fala pode tentar explicar o êxtase, mas há um limite. Depois disso, só o êxtase pode se manifestar e explicar a si mesmo. E eles se olham, Mahaprabhu olha para Rai Ramananda e Rai Ramananda olha para Prabhu com águas e lágrimas escorrendo em seu rosto. Mahaprabhu é um sannyasi e Rai Ramananda está vivendo o papel de um ministro de um rei. Mas a sua forma eterna é... Mahaprabhu está vivendo os êxtases de Radharani e Rai Ramananda é Vishaka Sakhi, uma das expansões principais de Srimati Radhika. E Rai Ramananda vai enxergar aquilo que só Radharani pode ver. O olhar de Krishna, que ele bebe através do rosto de Mahaprabhu. E Mahaprabhu diz, Raya, continue, continue, eu não posso suportar. Você não pode parar, por favor, continue, fale. Bolo, bolo. Go on speaking the super excellency of the Bhava between Radha and Krishna. What is the zigzag way of prema? Qual é este movimento zigue-zagueante do prema, do amor puro por Krishna? Ele pergunta isso a Rai Ramananda. E Mahaprabhu está quase para desmaiar por conta desse prema, desse amor tão puro que se manifesta nele. Ele está prestes a perder a consciência. É um sentimento super elevado e forte. Then again, Rayamasa is going to sing one song of Vidyapati. In this respect, I like to remind you. Ramananda vai cantar esta canção. E este bhava, esse êxtase tão excelente, isso não está disponível no mercado. Nós não podemos comprar isso numa loja. Isso só existe entre dois Raganuga, devotos Raganuga. Eles podem sentir e entender. Pessoas externas podem querer manipular isso. Mas se um dia eu tiver oportunidade, eu vou explicar isso de maneira mais profunda. Different kind of, Purva Rag, Sthai Bhav also, Vipralambha and Sambhav, two types. Então existem dois tipos de Purvaraga, Vipralambha. Purvaraga significa que antes de encontrar com o herói, depois de ouvir das Sakhis, ou olhar para algum retrato deste herói, a heroína vende a si mesma aos pés de lótus do herói. Mas mesmo assim eles ainda não se encontram. Isso é um tópico dos passatempos de Krishna e esse tipo de condição você não pode compreender. Radharani diz a Lalita: quem vai falar os nomes de Krishna Shama?
heart going to get melted, and I cannot stand. I'm going to cry. I cannot check my Eu vou tears. chorar, eu não consigo parar minhas And my lágrimas. ear is going to show, frosty attitude to hear more and more. E os meus Kevasana, olhos querem, meus ouvidos querem ouvir mais e mais sobre Krishna Shama Sundara. And this Sham Nam going to enter in my ear and going to get. E os nomes de Krishna entram no meu ouvido e alcançam um lugar dentro do meu coração. E eu enlouqueço. Todo mundo vem falar comigo e vem dizer que Radharani enlouqueceu. Como eu posso suportar tudo isso? Essa é a minha condição. Isso chama-se Purvaraga. Antes de encontrar com o herói, antes de encontrar com Krishna, Radharani tem essas emoções. Ela sente uma atração tremenda por olhar para o rosto de lótus de Krishna. This Purvarag, and I should speak this way, that Mahaprabhu and Rai Ramanaswai and Sarup Gosai, only inside this secret castle, Então, Gambhira Mandir, Mahaprabhu this kind of prema, e os Goswamis, eles vão falar sobre isso no templo de Gambhira. Somente eles vão falar sobre isso. Então, quando você encontra um devoto que tem esse nível de prema, de amor, ele vai lhe conduzir dentro desta realidade. E Mahaprabhu ficava muito bravo se alguém queria falsificar. Eu vou explicar isso amanhã. Rasavasa, o que significa? Madhurya Rasa, Vatsalya Rasa vai cortar Madhurya Rasa. Esse tipo de coisa Mahaprabhu não queria suportar. O Senhor ficava muito bravo. Se pessoas que não têm compreensão do que é essa raça, como essa raça é tão elevada, quando eles agiam como tolos a falar sobre isso, Mahaprabhu só deixava esse tipo de emoção acontecer dentro do seu aposento solitário no Gambhira Mandira. No templo de Gambhira. Gambhira significa gravidade. É algo muito secreto. É algo inominável. Mas nós não podemos alcançar a profundidade dos passatempos de Mahaprabhu no Gambhira. Somente ali Mahaprabhu trocava isso. Se havia rasabhas, se havia ofensas à raça, Mahaprabhu ficava muito incomodado. Siddhanta significa aquilo que existe eternamente. Então, se você fala alguma coisa errada daquilo que é a filosofia eterna, então isso chama-se Siddhanta Viroda, né? Uma deformação da filosofia eterna, da verdade absoluta. Então Mahaprabhu vai entrar dentro de um limite extremo. Eu não sei como eu posso completar esse assunto, eu vou ter que pular algum pedaço. Então Mahabhava você pode alcançar, esse é o limite extremo. E Mahaprabhu está querendo ouvir sobre isso. E ele vai alcançar esta emoção. E Mahabhava pode se dividir em duas partes. Ruda e Aniruddha. Essa palavra significa escalar. Adiruddha ou Aniruddha, não sei. Adiruddha.
Bhava is the topmost, you know. Então a Adiruddha Bhava é o nível mais elevado. Because you have to understand the feeling of Mahaprabhu. E você pode sentir isso se você entender os sentimentos de Mahaprabhu. Sukheo, when Krishna going to feel okay, very happy, but still those Braja Gopikas, they are feeling going to think very sorry. They are going to think that maybe Krishna feeling pain. Quando Krishna está feliz, às vezes as gopis imaginam que Krishna esteja triste, que ele esteja sentindo algum tipo de dor, como está descrito neste verso. Este verso é do Gopi Gita, do Bhagavatam. Gopikaman speaking. Jakte suyata ruho charanam bruham staneshu. We are going to catch your lotus feet on our breast very, Nós vamos colocar teus pés de lótus sobre o nosso peito, porque seus pés são tão macios e nós pensamos que o nosso peito seja muito duro, que pode lhe machucar. Esse é um bhava excelente. Chama-se Ruda Bhava. Uddhavji Maharaj going to glorify the name of those gopikas. Eta param tanuvrito bhuvi gopabadho govinda eva akhilatmani ruda bhava vanchanti yad bhava bhiyo munayo vayancho king brahma janma bhir anantor katha rasasya. This Uddhavji Maharaj. Essas são as palavras de Uddhava Maharaj. Nós citamos este verso ontem. Ninguém pode se comparar às gopis. Elas são o máximo da excelência. Govinda, o objeto do amor, aquele que está no coração de todos na forma do Paramatma. Vanchanti yad bhavavi, all Muni Rishi, all Veda, they are coming in the form of, with form, Veda, Veda also, Veda Upanishad, they are coming with form. And we also expecting this kind of, but impossible, we cannot get. Vanchanti yad bhavaviyo, munayo vayancho, we also expecting. Brahma, Shankar, everybody, who is going to get? Quem vai alcançar esse nível? O Senhor Shiva, o Senhor Brahma, todos eles esperam a poeira dos pés de lótus das gopis. Para que viver a vida inteira do Senhor Brahma se não alcançamos a misericórdia das gopis? Aqueles que sentem o sabor maravilhoso do Harikatha, faz o que com uma vida longa quanto a do Brahma? Isso para eles é inútil. Então Mahabhava pode ser dividido em Ruda e Adiruddha. Quando Krishna se sente muito feliz, mesmo assim as gopis acham que ele não pode não estar ainda totalmente satisfeito. Talvez ele esteja incomodado com algo, talvez ele esteja sentindo alguma dor. Ele não está dizendo. Talvez Krishna não esteja dizendo a verdade, ele não está nos contando que ele está sentindo alguma dor. Talvez Krishna não esteja ainda sentindo tanta satisfação.
Então, quando esse tipo de bhava chega, quando esse nível de bhava chega Adiruddha bhava, então toda a felicidade, esse tipo de Ruddha bhava, se alguém consegue alcançar isso, em bilhões de universos, qualquer tipo de felicidade que exista, você poderia colecionar tudo isso e colocar num único lugar, mas mesmo assim, não pode ser comparado a quem alcança esse nível. De achar que Krishna talvez ainda não esteja satisfeito quando ele está feliz. É um nível de amor por ele ainda mais elevado do que a gente pode imaginar. Então, o tipo de êxtase que essas gopis sentem não pode ser comparado a nada. Obviamente não pode ser comparado com qualquer tipo de felicidade e prazer que existem em todos os universos. Mas quando elas perdem Krishna e não podem viver Krishna, elas sentem dores profundas de separação, que não podem ser comparadas com todas as dores que nós sentimos no mundo material. O sentimento de separação que estas gopis sentem por Krishna é como a picada de uma cobra. É como a picada de um escorpião. Elas não podem suportar se separar de Krishna. Quando a cobra pica, quando o escorpião pica, que tipo de dor você sente? Que tipo de dor pode estar dentro de você? Tente sentir isso. Os homens ricos que estão sempre bebendo chá e café, eles vão assistir na televisão os passatempos de Krishna com Kaliya. Eles teriam que apanhar de chinelo. Eles não sabem que isso é uma trapaça. Eles acham que não existe nada, eles pensam que não é, que nunca foi real. Se eu colocar uma cobra no seu quarto, ou um escorpião, você sai correndo, não sai? Olha, tem uma cobra aqui, tem um fantasma aqui. E agora você vai ficar tomando café e assistindo os passatempos de Krishna. Então o que? Krishna é teu servo? Krishna é um palhaço? Krishna é um comediante que vai lhe dar desfrute? Essa é a nossa Bhakti, ponto de interrogação. É com essa Bhakti que nós queremos entrar em Raganuga Bhajana? Assistindo Krishna como se ele fosse um ator para nos entreter? Essa é a nossa dor. Não existe nenhuma realidade nesses filmes. Não existe beleza, nada. Tudo isso está vazio. Se uma cobra pode picar um homem, em que situação ele está? No mundo material, todas as dores que as pessoas sentem não podem ser comparadas à dor da separação que as gopis sentem se elas se veem separadas de Krishna. Agora você entende, eu estou tentando com a minha melhor das intenções, pela misericórdia do nosso Guru Varga. Eu não tenho liberdade. Se eu falar alguma coisa errada, eles vão me bater do lado de onde eles estão. E agora eu quero falar algo sobre Adiruddha bhava. Eu não tenho direito de falar sobre isso, mas mesmo assim eu vou tentar. Adiruddha bhava é uma bhava tão excelente que a fama corresponde a ela. E ela também pode ser dividida em duas partes. E elas só existem em Radharani. Quando esse tipo de êxtase vem, há uma agitação dentro do coração. A pessoa pode desmaiar, ela pode morrer.
Radharani às vezes não enxerga mais nada. Ela abraça uma árvore de tamal. Ela pensa que é Krishna. É impossível compreender. Esse tipo de bhava é muito raro. Então você tente entender. Esse Sthai Bhava pode ser dividido em 4 partes. Eu posso discutir isso em detalhes, mas agora nós vamos, talvez amanhã. Então agora Mahaprabhu, ele está sentindo um bhava muito excelente. E ele está muito feliz. Porque Ramananda Rai revelou todos os segredos do prema. E Mahaprabhu vai perder sua consciência. Ele vai desmaiar. Mahaprabhu going to sing. Dhamasa is speaking the first song. Pahele hi raga nayana bhanga bhel anudina raga anudina baralo abadhina galo. First of all, when hero and heroine. Então, em primeiro lugar, quando o herói e a heroína Radha e Krishna se olham, eles ficam agitados e não podem mais dormir. Quando os 4 olhos, os 2 olhos de Krishna e os 2 olhos de Krishna se encontram, então uma flecha toca o coração de um e do outro e da outra. E o nível de êxtase é infinito. Há um êxtase infinito entre eles. Não há limitação. Ele aumenta, aumenta e aumenta infinitamente. Mas tome cuidado. Ramananda diz isso a Mahaprabhu. Não é como quando uma mulher encontra com um homem. Ramananda vai escrever sobre isso. Sobre o êxtase de Radharani. Radharani diz, Sakis, não é como se ele fosse um homem ou fosse uma mulher, não é assim. É como se houvesse uma cola. O meu coração e o coração deles é como se combinassem e se colassem um no outro. E não pudessem ser separados. Ó Saki, ó amiga, como eu posso lhe contar sobre esse prema secreto? Não há mensageiros e nem nada. É algo automático que acontece quando Radharani olha para Krishna. Radha Govinda Prema is not new, that one hero and heroine going to meet with each other and saying, not that. It is eternally present. Radharani is speaking so. Radharani diz, não é como quando um herói e a heroína vão se encontrar, isso é algo eternamente presente, isso existe para sempre. Não é quando uma moça manda uma mensagem para o rapaz e o rapaz manda uma mensagem para uma moça, não.
Kamban, Kam Gayatri, Kambi, there is Panchaban, there is explanation. I have no time to discuss. Eu não tenho como explicar isso. Isso é Kamban. O que nós queremos dizer com Panchaban? No mundo material, isso é um exemplo necessário. Sem isso você pode não entender. Mahaprabhu also going to speak this, because without that there is no example. Sem isso não há um exemplo. And in Archan Paddhati you can find there that Que Juvotinam Yatha Juno, Junam Juvati Yatho, Juvato Yatha, this kind of tremendous attraction. Why? existe uma atração tremenda. Invisible Kamdev. Aprakita Kamdev is Krishna. Kamadeva invisível. Krishna é o Deus do amor transcendental. Se você sente atração por Ele, isso é bom. Pois todos, quem não? Quem não vai se sentir atraído? E quem não sente luxúria aqui no nosso nível material? É por isso que Mahaprabhu diz, tolos. Ele está completamente. Vocês têm que sair do campo da cama material. Eu sei quando vocês ouvem esse Uraya Ramananda Sambhava, vocês ouvem como se fosse algo material. Vocês contaminam seu coração assim. É por isso que está escrito. No mundo material, por que nós vemos a atração entre as moças e os moços? Eles não têm nada para fazer. Isso é feito pela energia material. E como eles não são siddhas, eles não têm poderes espirituais. O que significa siddha? Sair da influência da natureza. Mas você tem esse poder, você acha que tem? O que você acha? No mundo transcendental, existe a Prakrita Kamadeva, existe o Deus do amor transcendental e as gopis são atraídas por ele, porque ele é o Deus do amor transcendental. Mas no mundo material você sente luxúria. Eu posso lhe dar exemplos e você vai se lembrar. Às vezes um exemplo esclarece mais do que muita filosofia. Como os Himalaias são, eu poderia explicar, desenhar para vocês, mas mesmo assim não dá para explicar, para lhe dar a impressão do que são os Himalaias. E se eu levar você aos Himalaias e falar, olha, esses são os Himalaias, uau, que coisa linda e enorme. Então, milhares de discussões filosóficas eu posso dar, eu posso descrever. Mas se eu der um exemplo prático, às vezes é mais claro para você. E você pode se lembrar, quando Nara e Narayan, até hoje eles fazem bhajana, eles cantam e fazem vida devocional. Em Badri Narayan, nessa cidade, eu já estive lá, não é Nara Narayan, é Badri Narayan. Eu já estive lá, mas agora a situação não está boa, você não deve ir agora. Não haviam conflitos na época que eu fui. Alguém pode encontrar com eles lá, se eles têm sorte. Eles estão sentados um na frente do outro. Naranarayan, sim, eles estão lá o tempo todo em Badri Narayan cantando santos nomes. Eles cantam os santos nomes lá de maneira tão excelente que o Sr. Indra fica com medo. Ele pensa, eles vão roubar meu lugar. Então, com medo, Indra Maharaj manda ele manda as apsaras do universo material para disturbar as penas,
as austeridades de Naranarayana. When they are making disturbance, E quando elas perturbam, eles não sentem nenhuma they perturbação. are going to throw arrow. E elas vão atingi-los com uma flecha de luxúria. A very nice spring, and going to very sweet, wind glow, flower fragrance, everything, all going to decorate the nature in such a way, one man going to feel karma surely. Elas agem de tal maneira que, de uma maneira que qualquer homem sentiria luxúria. Those, Tilottama, they are dancing in such a way with, they are dancing in such a way. Elas dançam de tal maneira que ninguém pode Stop looking parar de olhar at them. So much para power, elas. Then after that, Naranarayan Prabhu was very merciful to Indra. Então Naranarayana Prabhu foi muito misericordioso com o Sr. Indra. E eles dizem, mas o Sr. Indra é tão tolo achar que nós queremos roubar o seu lugar. O que eu faria com isso? Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso nem do lugar do Sr. Brahma. This way actually, Kaivalya Narakayate. Kaivalya Mukti become like hell. Kaivalya Narakayate. Tidasa Pura Kasavas. E dessa maneira, a própria liberação ou o lugar de Indra, tudo isso parece o inferno para quem é um devoto puro. Flying flower. Flying flower, flying flower. There is no support. Isso é como uma flor que está voando no vento, sem suporte nenhum. This way actually they are going to disturb, but anyway, Narayana is Narayana. They are not like Indra. So how they can understand the mood of Narayana? Narayana anyway going to do bhajan. Finally when they are going to make big mistake, problem, then Narayana thought we can do something for them. Okay. After Narayana opened their eyes in front of dancing, those heavenly demisals. E eles vão abrir os olhos diante dessas apsaras. E quando Naranarayana abrem seus olhos, então eles sentem medo. E aqueles que estão fazendo austeridades e eles têm um poder tão forte nos olhos que você não consegue olhar para os olhos deles. Eles têm o olhar muito penetrante. E eles vão mostrar algo para Indra. Então, eles vão manifestar damas celestiais e oferecer a Indra. Tome, fique com elas. Para nós, isso não tem significado. Elas podem decorar o seu nível universal. E Indra fica enlouquecido. Ele diz, eu quis disturbá-los. Do corpo deles, eles manifestam essas senhoras, estas damas, e dão de presente para Indra. E Indra fica impressionado. Então, da sua canela, eles manifestam estas damas. E ele diz, vai embora, Indra, o que mais você quer? E naquele momento, eles pegam a flecha do Deus do amor material, do Kamadeva material. Material karma can make no disturbance in front of a genuine Radhanagari.
Então, o kama material não pode perturbar um devoto Raganuga, um devoto que está totalmente raptado pela excelência do Raganuga Bhakti, de Rupanuga Bhakti. O que a luxúria material pode fazer para eles? Nada, ela vem e vai embora. Dessa maneira, Radharani fala: Kamban there, Apragita Kamban, and this Kamban is responsible for our love, secret love. How develop I cannot say. This way, Duhuka Milane Madhya Panchapan. This is excellency. Este semideus do amor que tenta incomodar Narayana é responsável pelas paixões materiais. Nectarian Harikatha you are speaking. Madhur Jubane Viran Labkare. No. Then Mahaprabhu. Então Mahaprabhu diz, por favor, fale mais para Ramananda, e Mahaprabhu vai desmaiar e vai perder a sua consciência. E depois ele vai cantar estas canções. Está escrito isso no Chaitanya Charitamrita. They are writing, Mahaprabhu going to protect his heart by hearing all the songs written by Vidyavati, because they are Mahaprabhu vai proteger seu coração ouvindo essas canções. As canções de Vidravati Chandridas. Está escrito que esse tipo de texto é raro nesse mundo. E Mahaprabhu se protege ao ouvir sobre o Premadikar, dessas canções sagradas, pronunciadas por Ramananda. Vidravati Chandridas. Perdoem se eu não entendo às vezes a pronúncia do que Maharaj diz. Nava Vindavana Navino Torugan Nava Vikashita Fool. If I express, you cannot understand, so no need. Nava Juvaraj Navino Navanagari Milaye Nava Bhati Niti Niti Vaikshano Nava Khelam Vidyavati Mati Masati. This way actually, Rayamata is taking permission from dessa maneira, today actually night. So you permit me, I am going away. Ele pede permissão para ir embora e para encontrar com Mahaprabhu no dia seguinte. Então no dia seguinte, Mahaprabhu vai se encontrar com Ramananda. E naquele dia, mais uma vez, eles vão falar sobre os segredos transcendentais. Então existem muitos tipos de gopis e nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Sobre as Nitya Siddhas, sobre as gopis que são eternamente liberadas e sobre aquelas que alcançam a posição de gopi através do sadhana, através da vida devocional. Nitya Siddha significa que elas existem eternamente nesta forma. Sadhana Siddhas são aquelas que são aquelas que alcançam a forma de gopi depois de deixar seu corpo e deixar o samsara. Nós chamamos-se Sadhana Siddhas. Sadhana Siddhas. Mahaprabhu went to ask Mahasaya, I already heard about different kind of Nayak, hero, Dhir, Lalita, etc. You can remember. Maybe 5 days ago. Então, alguns dias atrás eu falei sobre isso. Now Mahaprabhu would like to hear division of Naika. Agora Mahaprabhu quer ouvir sobre essas divisões. E Ramananda diz: Mugdha is, is feeling some, what I say,
it is like hypnotized, you know. Mugdha Isso nari significa hipnotizado. vaidagdha janena. What should be the, art to maintain mood in front of hero, that don't know. Only going to cry and cry by the negligence of hero, going to cry. Elas choram This crying por conta is da called- negligência do herói. It's called mugdha. Isso chama-se mugdha, esse tipo de When the choro. hero going to speak something, Quando o herói diz they alguma going to give coisa, some consolation. elas se sentem consoladas pelas palavras do herói. And also, Madhya Pragalabha, I feel shy to speak, but what to do? Eu me sinto tímido para falar sobre isso, mas o que fazer? They are actually mediocre. They are not so much, feeling. Existem as golpes que são medíocres. Elas não sentem tanto êxtase, elas se controlam. Eu não quero falar sobre isso em detalhes. É algo muito secreto. Now actually, Mahaprabhu wanted to hear about Vipralamba Bhava, what different kind of E agora Mahaprabhu quer ouvir falar sobre Vipralamba Bhava. E eu já falei sobre Vipralamba, sobre esse humor de separação. Que existem 4 tipos de Vipralamba, 4 tipos de separação de Krishna. That is called actually Purva Rag, Man, evam Prema Vaishitrika Vas. Purva Rag, I already Isso chama-se Purvaragman. Purvarag eu já expliquei. And actually, man is so many division actually. It's complicated for you. So I shouldn't Há muitas subdivisões que são complicadas. Meg, cloud, or the hair, or after watching Mayur, peacock, is one kind of, excitement they can get. They can get this kind of Purvara. When they can see cloud, they can see Krishna's there. This kind of Purvara. Purvarag, quando elas veem as nuvens, elas pensam que Krishna está lá. Krishna, when going to live somewhere whole night, when going to come in front of Radhikarani, last night, then Radharani become very angry. Man Bhakti. Also in Brajadam, also man inside Brajadam. This is. É uma mana que acontece dentro de Vrindavana. When Krishna going to give, Parijat, one very, very nice flower to Rukmini. Você se lembra quando Krishna dá a flor da árvore Parijata para Rukmini? E Satyabhama fica muito brava. Ela não fala com Krishna. Man significa é uma irritação espiritual. When going to leave somewhere else and come in the last night where so many division, Basak Sajja, decorating the room, everything, waiting for Krishna to come, not coming, then actually Kalahantarita Dasa, Basak Sajja, so many, I don't like to speak right now, impossible. Foolish people cannot understand. So, then become very annoyed and not. Eu não posso falar sobre isso porque os tolos não vão entender. It's called man. So, in Dwaraka also when Em Dwaraka, quando Narada Muni vai falar com Rukmini Devi e depois com Satyabhama Devi, a Krishna deu uma linda flor para Rukmini. Ah, sim? Satyabhama fica muito bravo. Elas gostam de competir pelo amor de Krishna. Elas competem pelo amor de Krishna.
Now I like to touch something, after that I can finish today, because so E eu vou secretive. tocar alguns pontos, mas depois eu vou terminar. Estamos So, tocando pontos Madhurya muito Prema, the secretos. intense tie or attachment between Então, subject, Madhurya Prema, subject of Prema, esse Vishaya and Asraya. essa atração muito forte entre Vishaya e Ashraya, isso chama-se Madhurya Prema. Madhurya Prema has three aspects. Madhurya Prema tem três aspectos. One is Gaura, one is Madhya Prema, and Manda Prema. Manda means slow, retardation, occasional. So, Então existe esses Gaura três Prema tipos. means Prema O primeiro in its tipo full maturity. significa In this prema stage, separation dentro de between the um nível de object maturidade and plena. the subject of Prema becomes unbearable. E nesse estágio, o objeto e o sujeito do prema são... A separação entre eles é insuportável. Chama-se Gaura Prema. Madhya Prema, Depois existe Madhya Prema. Prema in its middle aspect, in which É prema no seu aspecto médio, no qual a separação entre o objeto e o sujeito painfully é dolorosa, endured by hard penances, somehow going to bear. mas é suportável. And Manda Prema means Prema of an inferior nature. E Inferior Manda doesn't Prema, mean you eu have to acho, throw, not that. ele é um nível mais baixo. Ela não é inferior que você deve jogar lá fora, claro que não. Ela é menos elevada do que os dos outros dois tipos, e no qual existem momentos de esquecimento em relação às questões do Senhor Supremo. Eu já disse ontem, Madhurya Prema vai revelar muitas coisas, como Sneha, Man, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhava e Mahabhava. Isso eu já expliquei. Então no Rasamrita Sindhu, na ciência da vida espiritual, os estágios do sadhana, da prática espiritual, vêm de Shraddha até o nível de Anartha Nivriti. O primeiro passo é Anartha Nivriti, diz Rupa Goswami. Up to Anartha Nivriti concern gradual progressive stages of bhajan. From bondage stage to the way, então, do estágio condicionado até a consciência na sua forma mais plena. Então, de Nistha até Bhava, também gradualmente. Esse tipo de condição é uma condição muito elevada, que você recebe essa indicação no Rasamrita Sindhu. Then here we can find so many things to discuss actually. Então há muitos pontos a serem discutidos também neste ponto. Impossible. Snehu, actually, what is Snehu? E o que é Sneha? The second, discuss. I already told Grita Snehu and Madhu Snehu. I already discussed. You can remember. Eu já expliquei, você se lembra? O que é Sneha? Quando a lâmpada do Prema ilumina Krishna, Krishna alcança um nível de excelência. Então esse tipo de Prema é chamado de Sneha. Quando o Sneha vem e ilumina o coração, Sneha não tem pausa.
They like to see again and again. A alma condicionada quer ver o Senhor, a alma nesse ponto quer ver o Senhor de novo e de novo e de novo. Rita Sneho and Madhu Sneho already I discussed. And what do you mean by mana? I can discuss up to mana today. When Sneha Então, o que nós queremos dizer com quando o Sneha transborda in super excellent manner, de uma maneira super excelente new condition, e uma nova condição e um novo tipo de doçura se manifestam. Sweetness, felt inside the heart. Um novo nível de doçura e de amor são sentidos no coração em relação a Krishna. Which had not hetero been felt, never before. Que nunca foi sentido antes. This kind of bhava is called mana. In that case, slight impediments taking a zigzag turn. And this mana I can discuss tomorrow. Esse mana eu vou discutir amanhã. And Lalita mana I can discuss. Existem dois tipos. Not today. Eu não vou discutir isso hoje. Hoje o nosso tempo acabou. Me desculpem. Bhikshalakabritamukham tava kundala sri Gandostaladhara sudham hasitavalokam Dattavayancha bhujadanda jugam vilaksho Bhaksho sriyaika ramanancha bhavamadasho Vancha kalpatarosya ki pasindi bhavacha Patitanam pavana goveshnabhyo namo.